vamos então dar reinício à Class 2024, convidando ao palco Lucas Andrade Magalhães. Antes de passar a palavra ao Lucas, eu vou apresentá-lo aqui. O Lucas atua como engenheiro de cibersegurança de IoT na Braskem e é responsável por manter as operações do Programa Global de Cibersegurança na empresa. Ele é engenheiro eletricista de formação e atua há 6 anos com sistemas industriais, especializando-se em conformidade de controles para atendimento de auditorias, especialmente para certificação SOX e na segurança cibernética de ambientes OT. Por favor, Lucas, a palavra é sua. Olá, boa tarde, pessoal. Conseguem me ouvir bem? Beleza. Bom, meu nome é Lucas. Topei esse desafio aqui de manter vocês entretidos por 45 minutos pós-almoço, que é difícil, né? Eu sei que dá um soninho, mas espero que seja produtivo aí para todo mundo, tá? Eu vou falar um pouquinho sobre a nossa jornada de cibersegurança industrial na Braskem, para dar um contexto, e vou focar aqui em como a gente aborda a gestão de riscos na empresa sob a perspectiva de criação de cultura com o programa que a gente está chamando de Programa de Champions. Tá? Então, só para iniciar, falar um pouquinho da Braskem, para quem não conhece, não está muito familiarizada. A Braskem é uma empresa petroquímica, ela é a única petroquímica integrada de primeira e segunda geração de resinas termoplásticas do Brasil. O portfólio químico e petroquímico da Braskem oferece itens aí do dia a dia, do setor de saúde, transporte, alimentação. A Braskem é uma empresa global, a gente tem unidades industriais e escritórios em 4 países, nas Américas, unidades industriais em 4 países, né, e escritórios em outros também. Nas Américas, Europa e Ásia, a gente atende clientes em mais de 70 países atualmente. Braskem hoje é a maior produtora de resinas termoplásticas das Américas e a maior produtora de polipropileno dos Estados Unidos, além de ser líder mundial na produção de biopolímeros. Né? Alguns de vocês devem conhecer a marquinha I'm Green, do plástico verde da Braskem. Como destaque de segmento de mercado, só para contextualizar, das nossas diversas matérias-primas, né, que produzimos, temos o uso do plástico no agronegócio, no setor automotivo, em embalagens e bens de consumo, e atendendo a indústria aí com fornecimento de tintas, adesivos, lubrificantes, combustíveis e material de construção civil e saneamento básico. Né? Em resumo, a Braskem é uma empresa global, com um escopo bem extenso de atuação. Então, falando brevemente sobre mim, obrigado aí pela apresentação, já falou quase tudo, mas enfim, eu sou baiano, sou de Salvador, nascido e criado, sou engenheiro eletricista, comecei minha atuação profissional dando suporte a sistemas industriais para a Braskem, na época numa empresa parceira. Então, passei algum tempo da minha vida fornecendo suporte para historiadores industriais, sistemas de camada MES, e aos poucos fui me envolvendo aí com a conformidade de controles para auditorias, especificamente SOX, né? E aos poucos fui me envolvendo no mundo de cibersegurança industrial, até que fui para a Braskem em 2021 com esse objetivo principal de manter as operações do nosso programa. Bom, trazendo um pouquinho da nossa história aí nesse caminho de cibersegurança industrial, vocês vão ver muitas familiaridades com o processo da Copel que foi apresentado agora de manhã. Em 2016, a gente iniciou esse programa de cibersegurança industrial a partir de... Não foi um ataque, foi um falso positivo, né? Mas certamente foi uma situação que acendeu um alerta na diretoria da empresa para a necessidade de uma criação de uma área específica que olhasse para a cibersegurança dentro das redes industriais. Né? Em 2016, essa área foi criada. Em 2017, a gente teve o primeiro marco principal assim, na elevação da nossa maturidade, que foi a criação de uma métrica de avaliação de maturidade por unidade industrial, né, que a gente chamava de CS-KPI na época. Então, o CS-KPI nada mais era do que uma nota normalizada a partir de uma série de controles que nós verificávamos e atrelávamos uma nota de maturidade para cada um deles. Né? Então, aí a gente verificava a implementação de firewalls, implementação de antivírus em máquinas, né? Cada controle com um peso diferente, que no final te dava uma nota para cada unidade industrial. Inicialmente, esse programa foi feito no Brasil, foi implementado primeiro no Brasil, e em 2018 ele foi expandido para Estados Unidos, México e Alemanha, que são os outros países que a gente tem unidades industriais. Né? Isso foi muito importante para essa jornada, porque
primeiro deu uma boa visibilidade do que a gente precisava atacar, né? A gente conseguiu criar estratégias de implementação e saber o que a gente precisava priorizar. E segundo, que gerava uma certa rixa ali entre unidades industriais, cada um queria sair na frente, aumentar a sua nota de maturidade, então envolvia a liderança no processo, ficava muito mais claro para eles o que é que eles precisavam priorizar, e com isso a gente conseguiu emplacar novos controles, novas implementações a partir desse insumo do CS-KPI. Né? Em 2019, a chave mudou um pouco, porque a Braskem tem uma área de Enterprise Risk Management, né, a área de ARM, que faz uma análise de riscos corporativos dos mais diversos, entre eles o de cibersegurança. E em 2019, o risco de cibersegurança ele foi classificado como alto para a empresa, o que torna ele um risco prioritário. Então, o Conselho começa a acompanhar os avanços da mitigação desse risco, né, e a área de compliance da empresa passa a auditar os nossos processos. Então, em 2019, a gente teve a primeira edição de uma auditoria interna dos nossos processos de cibersegurança industrial, né, foi específico para a área industrial, onde surgiram 25 itens e um plano de ação de 2 anos que nós tínhamos que implementar com as mais diversas ações. Né. Nessa época, a gente tinha uma maturidade muito baixa, ainda muito inicial, então a maioria dos itens foram voltados mais para a implementação de ferramental, né. Implementação de firewalls, de ferramenta de IDS, de monitoramento de rede, implementação de proteção de endpoint nas camadas de controle, e foi o que a gente tratou nos anos subsequentes. Tá? Em 2020, a gente, como resultado ainda do CS-KPI, né, daquelas ações mapeadas a partir do nosso indicador de maturidade, a gente tinha uma iniciativa de segregar as redes de TI e de TO. Até 2020, isso ainda não ocorria em todas as unidades. E em 2020, a gente finalizou esse projeto de segmentação das redes, que coincidiu com um ataque ransomware que nós sofremos na rede corporativa. Tá? Então, também parecido com a história da Copel, foi um ataque dentro da rede corporativa que não chegou no ambiente industrial, justamente pela nossa capacidade de conseguir isolar totalmente a rede, porque a gente tinha finalizado essa segregação entre as redes de TI e TO. Né? Então, a gente optou por fechar totalmente a comunicação entre o ambiente corporativo e o ambiente industrial, o que permitiu que a Braskem continuasse operando. Tá? Então, apesar de ter sido um ataque que, sim, afetou a empresa, afetou muitos sistemas corporativos, a gente ficou com disponibilidade de sistemas como SAP, outros sistemas que afetavam o faturamento. Então, claro que teve um impacto considerável para a empresa, mas as operações elas não pararam. Né? E as operações são o core da Braskem. Né? A Braskem é uma empresa petroquímica. Então, isso foi já um resultado prático, né, dos controles implementados desde 2016, 2017 até o ataque que ocorreu. Tá? Em 2020, a gente começa o kick-off do primeiro projeto da auditoria interna que nós passamos em 2019, e começam várias implementações novas, né, como eu mencionei, ferramenta de IDS, ferramenta de antivírus, application control nas máquinas de controle. Então, a gente começa a descer ali no modelo Purdue, né, descer nos níveis de rede e alcançar máquinas que antes a gente não estava se preocupando. Em 2022, a gente teve uma nova rodada de auditoria, que era inicialmente programada para 2021, mas por causa da pandemia, né, foi para 2022. Uma auditoria interna também. Essas auditorias são sempre feitas também com uma consultoria externa contratada pela Braskem, com um know-how de cibersegurança industrial. Mas essa auditoria ela foi muito mais abrangente do que a de 2019. Né? Então, a de 2019 ela olhava muito mais para o ponto de vista de gestão de incidentes. Em 2022, a gente expandiu isso para gestão de inventário, recuperação de desastres. Tinham várias vertentes que eles olhavam e surgiram novos 25 itens de ação que nós estamos implementando até hoje. Né? Então, hoje, em 2024, a gente ainda está executando o projeto fruto dos resultados dessa auditoria de 2022. E em 2023, um destaque especial para a implementação do programa de Champions, que foi um programa que surgiu do plano de ação da auditoria, né, que foi implementado no ano passado e disseminado esse ano para outros países também, que é o que eu vou focar um pouco minha apresentação hoje. Tá? Bom, então falando um pouco dos nossos desafios aí nessa jornada, né, de 8 anos de cibersegurança industrial.
Então, no ramo da tecnologia e de processos, a gente tem um grande desafio que é a Braskem, só para contextualizar, né? A Braskem é uma empresa que cresceu a partir da aquisição de outras empresas. Então, eram infraestruturas já estabelecidas, com sistemas de controle já implementados. Então, quando a gente olha para a Braskem como um todo, a gente tem dos mais diversos fornecedores de SDCD, de PLC, de CIS, de APC. Então, é muito difícil para a gente, do ponto de vista de tecnologia e de processos de trabalho também, de fazer implementações que sejam agnósticas e que funcionem para todos os nossos sistemas, né? Esse sempre foi um dos principais desafios da gente. No ramo da tecnologia também, a gente tem, em alguns casos, sistemas que são totalmente isolados, né? Por exemplo, redes de PL6 que são isolados por motivos de segurança, realmente não é interesse nosso conectar isso com os demais ativos de rede, mas isso impõe um desafio do ponto de vista de cibersegurança, que a gente tem muito mais dificuldade de implementar um sistema de monitoramento que chegue nesses ativos, a gente tem muito mais dificuldade de controlar de monitorar os nossos controles, digamos assim, como é que a gente garante que a porta USB está bloqueada, como é que a gente garante que o antivírus está atualizado, se a gente não tem uma conexão direta com esses ativos, né? Então, torna o processo muito manual. E a falta de visibilidade completa. Então, hoje, inventário de ativos para a gente é um desafio, né? Nós estamos engatinhando ainda nesse processo. Então, por mais que nós tenhamos muitas tecnologias de monitoramento, de proteção implementadas, a gente ainda tem um desafio aí na visibilidade do todo que a gente precisa proteger, né? Em termos de processo de trabalho também, como vocês viram ali no histórico, né, foram muitas mudanças em pouco tempo, em poucos anos, né, muitas implementações novas, muitos processos de trabalho novos, o que leva um tempo para as pessoas se acostumarem, para as pessoas entenderem, né, então gera ali uma dificuldade também no gerenciamento de todos esses processos novos. E o tema de cibersegurança, a gente vê muito que ele costuma ser considerado de forma tardia em implementações e projetos novos. Então, acontece muito da gente ter projetos, tanto da própria automação, né, que é a diretoria onde fica a área de cibersegurança industrial, como de outras áreas também, que depois que o projeto já está implementado, ali 90% implementado, o pessoal fala, parceiro tal precisa de acesso remoto, como é que a gente faz isso de uma forma segura? Né? Às vezes é tarde demais para a gente pensar nisso, né? Às vezes é muito mais valioso a gente pensar desde a concepção do projeto, desde o planejamento, como a gente incorpora esses controles na implementação, né? E terceiro, talvez um dos mais desafiadores, o pilar de pessoas. Cibersegurança não é o foco do negócio da Braskem, né? A Braskem é uma empresa petroquímica, então a gente não tem pessoas que são extremamente conhecidas do assunto, né? Que tenham tanta noção do que é que precisa ser protegido, de quais são os nossos controles, de como eles funcionam. Então, faltam integrantes com conhecimento específico. O nosso time de cyber é bem enxuto, são poucas pessoas olhando para todos esses processos, né? Então, a gente vê, sim, hoje ainda uma falta de cultura de cibersegurança na empresa, né? Quando a gente pensa em coisas como segurança de processo, né, isso é algo que é totalmente enraizado assim nas pessoas. As pessoas sabem quais APIs elas precisam no dia a dia, as pessoas sabem que elas têm que segurar o corrimão ao descer uma escada, sabe? Então, essas coisas que estão ali enraizadas no dia a dia, e claro, isso demorou muitos anos aí de educação, de conscientização, né? Então, hoje a gente está correndo atrás aí para fazer o mesmo com a cibersegurança, né? Bom, em resumo, né, a gente teve aí um progresso que a gente considera legal aí nos últimos 8 anos, com diversas implementações na área de continuidade de negócios. Hoje a gente tem um processo de backup dos nossos ativos críticos implementado, gerenciado, na sua grande maioria monitorado. A gente tem documentos de recuperação de desastres por unidade industrial, a gente tem análise de impacto ao negócio. Em proteção de rede, a gente tem firewalls de próxima geração na nossa camada ali de borda com a TI. A gente tem monitoramento de rede com a ferramenta de DS. Segurança física, a gente faz auditorias periódicas também. Gerenciamento de acesso, hoje a gente tem ferramenta de acesso remoto seguro, a servidores da automação com múltiplo fator de autenticação. Em proteção de endpoint também a gente tem antivírus, application control implementado, monitorado, gerenciado, né? Inventário de ativos, a gente está no início aí dessa implementação, mas, enfim, dá para ver a dimensão de todos os controles que a gente tem que gerenciar. E, do ponto de vista organizacional, isso é difícil para a gente, porque nós somos uma equipe pequena,
global, né? A gente tem que garantir o sucesso desses controles em todas as nossas unidades, que estão espalhadas em 4 países. Então, surge uma grande pergunta, né? Como é que a gente pode garantir que nós não estamos enfrentando nenhuma falha nos nossos controles, né? Se alguém chega para mim e pergunta hoje, Lucas, os backups da planta tal estão funcionando? Antigamente eu ia falar, bom, eu acredito que sim, né? A gente tem um procedimento, a gente tem um processo de trabalho definido, eu sei que funciona, mas na prática a gente não sabe se isso está implementado corretamente, na prática a gente não sabe se isso está sendo monitorado, né? Porque esses controles eles ficam distantes, até fisicamente mesmo, da gente. E aí que entra o programa de Champions, tá? Então, o que é esse programa? Esse é um programa que foi implementado a gente começou ali com um piloto no ano passado e começou a ser implementado de vez esse ano, num escopo global, onde a gente selecionou algumas pessoas que nós chamamos de Champions de Cibersegurança Industrial, que são os nossos representantes nas regionais, né? Então, esses Champions, o critério de escolha dessas pessoas é que eles sejam integrantes que estejam fisicamente nas unidades industriais, então são pessoas que trabalham ali no dia a dia, são pessoas que estão próximos dos ativos que nós precisamos proteger, são pessoas que lidam também com parceiros, que cuidam também dos nossos ativos, né? E são pessoas que vão ser capazes de fazer 3 coisas principais, né? 3 principais responsabilidades. A primeira delas, verificar os nossos controles, então, validar a correta implementação deles, identificar qualquer possível vulnerabilidade ou até necessidade dos times regionais também. Então, como o pessoal mencionou aqui, né, às vezes cibersegurança é um tema chato, é um tema que impõe, às vezes, um passo a mais ali para você fazer uma operação que você não estava acostumado a ter. Então, gera questionamentos, gera insatisfações. Então, é importante a gente ter uma pessoa que possa ouvir essas preocupações das regionais e trazer isso para o nosso time, né? Disseminar a cultura, então, como eu mencionei, um dos nossos principais desafios, né? Então, esse programa também busca nos apoiar com isso. Então, disseminar esse conhecimento de cibersegurança industrial, encorajar comportamento adequado nas pessoas e promover políticas internas, né? Então, a gente tem hoje uma base de documentação orientadora muito forte, né? Nós temos políticas das mais diversas, que essas pessoas, ao longo do seu trabalho, elas vão aos poucos conhecendo, elas vão se familiarizando e vão poder disseminar isso nas regionais, né? Então, trazer isso para outras pessoas, para outros times que atualmente não têm essa noção. E, por fim, informar, né? Então, trazer essas atualizações para o nosso time de cibersegurança, levar isso para o nosso comitê de lideranças. Então, como eu falei, o risco de cibersegurança hoje na Braskem ele é priorizado, a gente reporta indicadores mensalmente até para o conselho da Braskem. Então, é um tema que é relevante para a empresa e esse acompanhamento é muito importante. Então, essas pessoas se tornam realmente os nossos olhos ali nas regionais para trazer essas preocupações, esses indicadores, para que a gente possa levar numa linguagem mais corporativa para os nossos líderes, né? E assim, enfim, conseguir até investimento e defender implementações que precisem ser top-down, né? Além de compartilhar conhecimento entre champions. Então, a Braskem é uma empresa global que, às vezes, a gente vê também muito regionalismo ali na troca de conhecimento, né? Às vezes, até por barreira de idioma, então, os 4 países, cada um fala um idioma diferente, né? Então, a gente vê muito dificuldade de compartilhamento de conhecimento e com os champions também a gente busca unir um pouco essas equipes e compartilhar dificuldades, falar, aqui na nossa planta isso aqui não funciona, e aí um outro vem, não, isso aqui funciona dessa forma, né? A gente adotou tal estratégia. Então, esse compartilhamento de conhecimento é importante para a gente conseguir uma padronização dos nossos controles que seja palpável, né, para todas as unidades. Bom, como é que a gente organizou as atividades desses champions ao longo do ano? A gente tentou separar no nosso plano inicial ali em diferentes temas de controles que nós precisamos verificar e aqui focando sempre naqueles controles que nós não que, digamos assim, a tecnologia não chega, né? A gente não tem hoje tecnologia para monitorar isso de uma forma automática em todos os nossos ativos. Então, a gente tem uma limitação tecnológica que a gente precisa fazer algum tipo de verificação manual, né? Então, nós separamos o ano assim, né, em 4 trimestres, cada um com um tema diferente, começando com backup e continuidade de negócio. Então, a gente ouviu bastante hoje também sobre a importância de backup, de estratégias de recuperação.
Não é à toa que é o nosso primeiro tema de verificações, foi o tema que a gente começou esse ano. Então, isso envolve atividades de validação de backups críticos, né, dos nossos ativos que nós consideramos críticos e que entram no nosso fluxo de recuperação de desastres, e revisão da nossa documentação de BCP, né, que é Business Continuity Planning, ou continuidade de negócios. Então, nós temos os nossos DRPs, que são os planos de recuperação de desastres, temos os BIAs, que são a análise de impacto ao negócio, que são documentos vivos, precisam ser atualizados com frequência, né, com uma certa periodicidade. Então, entra na rotina dos Champions fazer a verificação e atualização desses documentos também. No segundo trimestre, a gente parte para gerenciamento de credenciais, então, ou de acesso lógico, né, dos nossos sistemas. Então, também um grande desafio para a gente tem muitos sistemas de controle que não têm um domínio, onde a gente possa fazer um gerenciamento de acesso lógico mais robusto. Às vezes, a gestão de credenciais é feita na própria máquina, né, de forma local. Então, torna o processo também muito manual e muito suscetível a falhas, né? Então, a revisão de listas de acessos lógicos aos nossos sistemas é importante, garantir que a gente não tem pessoas que foram desligadas da empresa, ou uma pessoa que saiu de uma área e foi para outra, que ainda tem um acesso a um sistema que ela não precisa, né? Fazer essa limpeza, esse saneamento é importante. E verificar a complexidade de senhas desses ativos também, né? Naqueles que, claro, a gente usa usuários nominais, né? Porque a gente ainda tem sistemas que usam usuários genéricos, também é uma luta aí constante de atualização tecnológica para fugir desses casos. No terceiro trimestre, a gente entra em proteção de endpoint, então aqui a gente valida a implementação de antivírus, da nossa ferramenta de Application Control. Aqui é uma verificação de garantir que a ferramenta está implementada corretamente, que ela o antivírus está com a vacina mais recente, o Application Control está rodando no modo correto, né, no modo block. Verificar o bloqueio de portas USB. Então, a gente tem diversas máquinas que, como eu mencionei, né, são isoladas da nossa rede principal, a gente não consegue fazer um bloqueio, por exemplo, por DLP, e nós fazemos por registro, né? Então, isso torna também o processo de verificação manual. Então, existe aí uma verificação periódica de chegar lá, espetar um pendrive e garantir que ele não vai ser reconhecido, né? E, por fim, a gente finaliza com segurança física. Então, a gente tem hoje ativos nas mais diversas salas da unidade industrial, onde a gente tem que verificar se a gente tem vulnerabilidades físicas, né? Então, às vezes, é uma porta que tem controle de acesso por crachá, né? Mas a porta está sempre aberta, né? Ou não está trancando. Ou uma sala de hack de servidores em que o ar-condicionado sempre quebra. Então, impõe um risco naqueles ativos que estão hospedados ali. Então, fazer essas verificações, revisar a lista de acesso também em salas que têm controle de acesso por crachá. Enfim, e claro, todas essas atividades elas são suportadas por materiais de treinamento, de preparo para essas pessoas, porque, novamente, os Champions eles são pessoas que são engenheiros de automação de uma unidade industrial, né? Então, são pessoas que não têm um background de conhecimento, necessariamente, em cibersegurança, né? Então, é esperado que, aos poucos, eles vão se familiarizando e conhecendo os nossos controles, na medida que eles vão executando essas atividades e que eles vão sendo treinados, né? Então, todo esse processo de verificação, eles são suportados por materiais de treinamento, de preparo e de checklists, né, que a gente elabora com perguntas, sim ou não, para tornar o trabalho mais palpável, né, para essas pessoas que não estavam executando isso até agora. É um processo totalmente novo. Bom, algumas outras responsabilidades além dessas, né, de verificação que a gente espera desses Champions. Primeiro, diálogos, optar por pegar um diálogo de segurança semanal ali da planta, pegar uma semana e falar sobre um tema de cibersegurança. A gente costuma ter esses diálogos de segurança, meio ambiente, saúde, né, nas nossas unidades industriais. Isso é um padrão global da empresa. Então, pegar algumas dessas conversas e trazer o tema de cyber, né? Falar sobre até temas que sejam mais do dia a dia ali das pessoas, né? Falar de golpe do WhatsApp, de falar de e-mail de phishing, né? Que são temas que estão mais frescos e são mais fáceis de entender, só para garantir que o tema ali está fresco, está sendo discutido, está constante na vida das pessoas, para que ajude nessa criação de cultura, né? Nas nossas unidades. A política de mesa limpa é uma política que a gente destaca aqui porque ela é bem recente, a gente implementou ela no ano passado. Foi uma política que nós desenvolvemos, criamos um treinamento que foi divulgado para a industrial,
tivemos uma participação bem expressiva, principalmente aqui no Brasil, que é uma política que orienta, enfim, levantar da mesa e bloquear o seu computador para não deixar informações sensíveis expostas, né? Guardar documentos que são sensíveis em locais adequados, entre outras orientações. Então, são ações que a maioria das pessoas elas podem executar no seu dia a dia e faz com que elas se sintam pertencedoras dessa luta, né, nessa luta da cibersegurança industrial. Então, é uma política que é palpável de ser implementada e que os champions podem, no dia a dia ali, verificar, orientar as pessoas e encorajar as pessoas a seguirem. Outras políticas que nós temos também, como eu mencionei, né, a gente tem uma documentação orientadora bem extensa, de política de acesso lógico, política de acesso físico, política de monitoramento de riscos, que hoje é uma documentação robusta, bem completa, mas que na prática a gente não sabe como é que está rodando, né? Então, na medida que essas pessoas elas se familiarizam com esses procedimentos e com essas políticas, elas vão ser capazes de olhar um comportamento no dia a dia que não condiz com as nossas políticas e sinalizar, né? Falar, aqui não está funcionando dessa forma. A gente tem que criar um plano de ação para resolver, né? Então, trazer essas informações para a gente. E o nosso inventário de ativos, como eu mencionei, né, é um processo que a gente está iniciando a implementação agora, mas a gente vai precisar muito do apoio dessas pessoas, principalmente nesses processos de verificação, né? Eles vão ter que necessariamente consultar o nosso inventário, ver o que precisa ser verificado, então garantir que esse inventário está atualizado, tem as informações mais recentes e tem esses controles também de como eles estão implementados, bem documentados, para a gente ter um local centralizado onde a gente consiga fazer uma boa gestão do nosso inventário. Alguns dos fatores de sucesso do nosso programa, né? Então, primeiro, alcance. A gente fez um grande esforço assim, para garantir que o alcance do programa fosse satisfatório. Então, a gente conversou com as lideranças de cada uma das unidades para garantir que a gente tenha uma quantidade de representantes aceitável para aquela regional. Então, a gente tem aí alguns desafios geográficos, digamos assim. Então, a gente tem unidades, por exemplo, lá de Camaçari, que é onde eu trabalho, né, lá próximo de Salvador. É um polo petroquímico que tem 5 unidades industriais da Braskem, mas são todas próximas, uma do lado da rua, outra do outro, né? E, por outro lado, a gente tem São Paulo, que tem unidades no ABC, unidades em Cubatão, unidade em Paulínia, que são geograficamente muito distantes. Então, o número de champions por regional, ele foi escolhido cuidadosamente com cada um dos líderes, em acordância com esses líderes, né, para garantir que a gente tinha uma quantidade condizente para cada regional, para garantir o sucesso do programa, mas também não sobrecarregar ninguém, né, colocar uma quantidade de champions muito inferior à necessidade da unidade, para não tornar o trabalho difícil de ser executado. Fluxo de feedback, a gente tem feito alguns pontos de verificação planejados, tanto do trabalho que é esperado desses champions, né, então daquelas verificações que eu mostrei, a gente faz atualizações periódicas com esses representantes para garantir que o projeto está rodando, que as pessoas estão executando as atividades, identificar também qualquer dificuldade no processo. A gente faz rodadas de feedback até 1 para 1, né? Então, tem a Lorena, né, que é minha colega lá, que faz um trabalho aí, uma conversa individual com cada um desses champions para ouvir mesmo qualquer dificuldade que estiver acontecendo, qualquer coisa que estiver incomodando, ou coisas boas também que eles acham que estão funcionando, que a gente possa compartilhar com outras equipes. Então, a gente faz essas conversas constantes, formulários de feedback também, porque, claro, a gente está lidando com pessoas, né? Então, aqui a gente tem um desafio de não só colocar o programa para rodar, a gente ter resultados que melhorem a nossa maturidade de cibersegurança, mas, no fim das contas, a gente quer que essas pessoas consigam trabalhar com tranquilidade, né? E não estejam sobrecarregadas por causa dessas atividades novas que nós estamos implementando. Treinamento, então, como eu mencionei, né, a gente sempre busca passar um material que dê todo um contexto daquela atividade, que eles consigam entender a necessidade daquelas verificações e não seja simplesmente só uma atividade porque eu tenho a obrigação de fazer, né? A gente quer que essas pessoas entendam a importância daquelas verificações, que elas entendam o contexto, de onde vem essa necessidade, por que ela é importante para a empresa, né? Então, a gente faz todo um trabalho de conscientização, de treinamento com essas pessoas e a gente tem tentado emplacar lá até um treinamento formal com certificação. Todos eles já fizeram o treinamento da TaySafe, por exemplo, né? Então, a TaySafe hoje é nosso parceiro de SOC. Então, o treinamento que o Marcelo mencionou mais cedo, todos os champions fizeram. Na verdade, todos os nossos engenheiros fizeram, mas os champions também.
mas a gente busca também um processo externo, uma aquisição de um treinamento com certificação para esses representantes, para que eles possam, ter um conhecimento técnico adequado do que é esperado deles, e dois, tornar o programa atrativo também, né, para que as pessoas queiram e se interessem por participar desse programa, até porque a maioria dos nossos champions eles foram voluntários, né, eles realmente tiveram interesse em participar, então é importante a gente tornar o programa atrativo e não só uma obrigação. E governança, a gente tem também feito um trabalho constante aí para tentar criar indicadores de sucesso do programa, né, garantir que essas verificações elas estão trazendo insights reais para a gente, que a gente possa transformar em planos de ação que de fato melhorem a nossa maturidade. Então, para cada uma daquelas campanhas, os dados vão ser analisados de formas diferentes, então é um trabalho constante nosso de como a gente pode usufruir dessas verificações da melhor forma. E, claro, traduzir todo esse resultado para uma linguagem corporativa que a gente possa levar para as nossas lideranças, que também, assim, a nossa liderança, desde o início, ela sempre esteve muito convencida da importância desse programa, então ajudou muito, claro, na implementação, então a gente teve um buy-in da liderança, né, um apoio deles, então foi uma coisa também que veio top-down, que, claro, facilitou muito a implementação desse programa. Tá? Bom, resultados e feedback até agora. Então, como eu mencionei, é um programa relativamente novo, né? A gente tem aí, teve um piloto no ano passado, com um escopo reduzido aqui no Brasil. Esse ano a gente começou com um programa global, mas a gente já vê resultados, não são resultados, não vou trazer nenhum resultado quantitativo aqui, porque o programa é muito novo, mas são resultados assim que a gente vê no dia a dia de situações que a gente vê melhora, né? Que a gente vê um avanço na maturidade, principalmente da cultura de cibersegurança, que é, como eu mencionei lá no início, um dos nossos maiores desafios, né? Então, como destaque aqui, eu trago a tendência de que o tema de cibersegurança seja tratado em projetos no início das suas implementações. Então, esse foi um tema que eu coloquei lá no início como um desafio, e hoje a gente vê um aumento assim, expressivo no número de pessoas que entram em contato com o nosso time para fazer esse tipo de análise. Então, do ano passado para cá, eu posso garantir para vocês, assim, até o ano passado era muito raro a gente receber um contato de falar, estou implementando aqui um projeto agora, estou planejando aqui, o que é que eu tenho que me preocupar? E do ano passado para cá, esse aumento foi expressivo, a gente tem muitas pessoas entrando em contato com a gente com essa preocupação, então mostra uma mudança de chave ali na cabeça das pessoas de, ok, eu preciso me preocupar com esse risco desde o início da implementação, vou procurar o time responsável e ver como é que a gente consegue fazer da melhor forma, né? Um aumento na conscientização e conversas geradas sobre o tema também em times industriais, inclusive fora da automação. Teve até uma história engraçada na semana passada que eu ouvi também lá dos Estados Unidos, um dos nossos champions, ele fez o treinamento da mesa limpa, né, começou a orientar o pessoal, começou a ser aquele chato, né, que fala para todo mundo que levanta da mesa, tem que bloquear o computador, dá um Windows L aí, e aí ele mesmo um dia chegou e levantou e largou o computador desbloqueado e o pessoal caiu matando, né, falou, e aí, John, tá orientando todo mundo a bloquear, tem que bloquear também. Então, só do pessoal bom, claro que é uma brincadeira, mas mostra que o pessoal está com isso já mais enraizado no dia a dia, né? Que eles estão se preocupando com isso e tornou um costume levantar da mesa e bloquear o computador. É um passo muito pequeno, sim, mas isso já demonstra uma tendência de preocupação no tema que é importante para a gente, né? Na criação de cultura. Os times regionais também eles têm implementado melhorias nos controles de cibersegurança à frente do nosso programa global. Então, a gente tem visto, principalmente na área de infraestrutura da automação, nossos representantes regionais com iniciativas que vão além do que a gente propõe no programa, né? Então, a gente tem, a partir dos resultados das auditorias, a partir de iniciativas internas da nossa área de cibersegurança, orientações do que a gente precisa implementar nas regionais. E hoje a gente vê um comportamento muito mais proativo dessas equipes, né? Então, a gente tem representantes de infraestrutura trazendo soluções para problemas que a gente não está planejando ainda atacar, né? Por questões de priorização mesmo. Mas isso é excelente porque a gente já vê na prática como é que essas implementações estão funcionando, a gente tem lições aprendidas, o que é que funcionou, o que é que não funcionou, para quando a gente trazer isso para o âmbito global,
facilitar a implementação, né? E times regionais com maior entendimento e senso de responsabilidade. Então, novamente, a política de mesa limpa, por exemplo, né, traz temas que as pessoas conseguem executar no dia a dia e elas se sentem parte disso. Então, é importante também para a criação de cultura que as pessoas se sintam parte e que não pareça uma coisa que é muito distante, né? Só porque está em ativos industriais, eu que estou aqui no escritório não preciso me preocupar. Não, os ativos industriais são, de fato, o que a gente quer proteger, mas começa desde ali da rede corporativa, né, que é nosso escudo externo. Então, ações aí no dia a dia também são importantes para a gente. Bom, e uma das coisas que a gente implementou também foi o que a gente está chamando de termômetro de bem-estar. A gente, na verdade, roubou esse nome, vou ser honesto, de uma iniciativa de PIO, que é a área de RH lá da Braskem, que foi uma iniciativa criada na época da pandemia, né? Então, todo mundo estava enlouquecendo um pouco naquela época, e a empresa lançou esse programa chamado Termômetro de Bem-Estar, que nada mais é que um formulário que pergunta como é que você está se sentindo, se você está motivado, desmotivado, o que é que você está achando do seu trabalho, da sua liderança, da sua relação com pessoas. Então, realmente mapear o bem-estar dessas pessoas. Então, a gente traduziu isso num escopo muito menor para os nossos champions. Então, a gente afirma algumas frases lá sobre sua motivação, seu entendimento do impacto do programa, e as pessoas concordam ou discordam daqueles itens, né? E daí a gente tirou alguns pontos positivos, algumas coisas que a gente acha que a gente está fazendo certo, né? E algumas oportunidades de melhoria, alguns pontos negativos que foram levantados. Então, como positivo, a gente tem um destaque aí para uma resposta unânime de todos os champions que responderam. Eles entendem o impacto e a importância do programa, então isso já é um passo na direção certa, né, para gerar motivação na participação e engajamento nessas atividades. E todos os champions também eles estão confiantes que o programa terá sucesso, né? Então, isso mostra uma motivação de participação no programa, o que é bom, porque muitas dessas pessoas, novamente, são voluntários, né? E a oportunidade de melhoria, acho que o tema que mais surge até hoje, né, é a preocupação com o equilíbrio de carga de trabalho. Então, essas são pessoas que têm ali atividades do dia a dia que não mudaram, às vezes até complicaram mais, às vezes tem uma parada de planta próxima que demanda mais tempo dessas pessoas, às vezes tem uma iniciativa da indústria 4.0, às vezes tem Smart Factory, tem um monte de iniciativa acontecendo ao mesmo tempo, e essas pessoas elas têm que equilibrar ali todos aqueles pratinhos, né, e garantir que tudo vai rodar ao mesmo tempo. Então, claro que impõe um desafio nessas pessoas também. A gente faz um esforço grande de tentar distribuir essas atividades da melhor forma, de alinhar com as lideranças a participação dessas pessoas, mas ainda assim é um desafio, né? E a gente tem buscado, a cada planejamento que a gente faz, né, a gente toca nesse tema de como a gente pode melhorar o equilíbrio da carga de trabalho dessas pessoas. E alguns champions que precisam de orientação próxima para o uso de ferramentas e alinhamento de expectativas. Então, aqui a gente tem um desafio que é muito interessante e novo para a gente, porque até então, até a implementação desse programa, a gente tinha um gerenciamento ali de ferramentas, de processos de trabalho, que eram desafiadores, mas hoje a gente tem um gerenciamento de pessoas, né? Então, a gente está lidando com pessoas com diferentes perfis, com diferentes culturas, pessoas de países diferentes, que têm formas diferentes de trabalhar, de conversar, de compartilhar suas dificuldades, seus desafios. Então, tem pessoas que têm um perfil muito mais operacional, tem pessoas que querem uma lista ali bem clara do que eu preciso fazer, um prazo, e eu não quero saber qual é o contexto, por que isso é importante. E tem pessoas que querem entender o todo, querem entender o contexto, tem pessoas que querem ir até além, né? Então, falando aqui, vocês estão propondo que a gente faça essa atividade, por que a gente não faz isso mais isso, né? Vai ser melhor, vai ser mais interessante. Então, tem pessoas de perfis muito diferentes que a gente tem que ali tentar equilibrar e chegar no meio termo de como executar essas atividades de uma forma que consiga manter todo mundo engajado e que traga resultado também. E aí eu trouxe 3 comentários aí do termômetro do bem-estar, que no final tinha um espaço para comentários livres, né, que estão inclusive nos idiomas originais que o pessoal comentou. Tem comentários negativos, né, como o primeiro ali, uma pessoa que relatou que estava pessimista com os prazos, visto que às vezes as demandas de planta acabam entrando na frente do cronograma de Champions. Então isso acontece, sim, sempre acontece em emergências de planta, que você tem que deixar tudo de lado e atender,
né? Então, é sim uma dificuldade do dia a dia dessas pessoas. Tem uma pessoa que relatou que considera que a informação e os guias, né, que a gente entregou de material são adequados, que ele se sente motivado pelo programa, o que é bom, positivo, sempre bom de ouvir. E uma pessoa que comentou ali que está trazendo esse tema de cibersegurança em projetos que ele suporta e gerencia. E realmente ele está, porque aconteceu um exemplo real, né? Ele já trouxe 2 casos para a gente. Essa mesma pessoa que fez esse comentário, o formulário ele era anônimo, mas quem queria se identificar, se identificava. Ele se identificou e a gente sabe que ele já trouxe 2 vezes para a gente, de projetos que ele está participando, preocupações de cibersegurança. Então é muito interessante ver essa mudança aí de comportamento nessas pessoas. E próximos passos, a gente tem muito caminho para andar ainda com esse programa, né? Então, como destaque aí, o desenvolvimento de métricas detalhadas para avaliação de cada uma dessas etapas do programa. Então, para cada uma dessas verificações, a gente vai avaliar de uma forma diferente, né? Com uma ótica diferente, porque cada uma delas a gente espera resultados específicos para aquele tema, né? Então, se for uma coisa relacionada a backup, vai ser uma estratégia. Se for uma coisa relacionada à segurança física, é outra completamente diferente. Avaliar o engajamento das equipes de automação e de outras equipes industriais. Esse é um programa que nem foi amplamente divulgado na Braskem ainda. A gente tem até alguns participantes da Braskem aqui que talvez nunca tenham ouvido falar nesse programa, estão ouvindo falar agora. Mas a gente quer, esse ano, se esforçar muito na divulgação desse programa, para que as pessoas saibam também que existe um representante do tema na sua unidade industrial, que elas saibam quem essa pessoa é e que elas se sintam confortáveis para levantar também preocupações e até mapear casos que a gente não está olhando hoje em dia, né? Então, às vezes, tem uma rede ali que é específica de outra equipe, que não é gerenciada pela automação, mas que também impõe um risco na empresa, né? Então, por que a gente não olha também para isso? Então, é importante engajar outras equipes industriais e, por fim, validar esses resultados e construir planos de ação priorizados, né? Então, similar ao que a gente fez com a métrica lá do CSKPI no passado, similar ao que a auditoria fez com a gente quer fazer com o programa de Champions. Então, a partir desses achados, né, de falhas, de oportunidades de melhoria, como é que a gente cria um plano de ação priorizado para atacar as ações que são mais importantes primeiro, né? As que vão trazer um resultado maior na mitigação dos nossos riscos, a partir dos resultados das verificações dos Champions, né? Principalmente porque tem alguns controles que até fogem da nossa responsabilidade da automação. Então, por exemplo, se a gente identifica uma vulnerabilidade física numa porta de uma sala, a gente tem que envolver a diretoria da planta, a gente tem que envolver segurança patrimonial, né? Então, vai muito além do nosso trabalho como equipe de cibersegurança, né? Bom, é isso, pessoal. Obrigado pelo tempo aí. Eu fico disponível aí no momento de dúvidas mais tarde, no fim da tarde, se alguém quiser perguntar alguma coisa. Obrigado.